Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado, preparado pelo nosso Senhor, para nós juntos estudarmos a sua palavra através da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, mas antes de nós vermos o tema e de mergulharmos no assunto dessa manhã, feche os seus olhos. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, fale conosco, nos ensine nessa manhã tão maravilhosa. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, por nos ajudar, Senhor, a estarmos presentes, ó Deus, podendo ter a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado por esta escola, por cada aluno, por cada professor. Abençoamos, Senhor, cremos na Tua bênção, sabendo que o Senhor é o nosso abençoador, o nosso ajudador, e nos ajude então esta manhã para compreendermos a Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje a lição de número 4 vai falar sobre a paternidade divina, um assunto muito importante que com certeza Deus falará profundamente conosco. Lembrando que nesse trimestre, os irmãos podem ver na capa de suas lições, nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo que tem muitas dúvidas a serem esclarecidas, e com certeza ao longo desse trimestre nós já temos percebido a profundidade do assunto. Deus tem falado aos nossos corações e hoje com certeza não será diferente. O nosso textuário está em 1 João, capítulo 4, e o versículo 14, que nos diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos em amor. Glórias a Deus. Nesse momento nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, pequenina, apenas 4 versículos nesse domingo. E os irmãos podem abrir sua Bíblia comigo ou na sua mesma lição. Está ali, os editores da CPAD já colocam os versículos disponibilizados e fica fácil a leitura. Então leiamos em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Nos diz assim a palavra de Deus: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem nele está, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém. Glórias a Deus. Vamos, nesse momento, receber nosso professor dessa manhã com muita alegria, sabendo que este assunto já foi estudado e Deus já preparou uma aula muito especial que já está no coração do nosso professor para esta manhã tão abençoada. Recebamos então com alegria nosso professor de hoje. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos nesta manhã de estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 4, onde falaremos sobre a paternidade divina. Nós já foi feito aqui a leitura do texto áureo, também feito um reforço sobre a verdade prática, e nós estaremos então comentando essa lição nesta manhã. Irmãos, o nosso texto áureo, como foi já lido, ele traz uma mensagem e um texto muito importante, porque fala: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Nós encontramos nesse textuário, antes de adentrarmos propriamente a lição, sobre 2 conceitos relevantes. Existe uma diferença, mas que vai nos trazer uma grande compreensão. Primeiro, quando se fala-se de pai, nós sabemos, temos a definição de pai, mas se formos buscar etimologicamente lá do latim, que vem de pater,
que fala de progenitor, é uma pessoa que figura uma autoridade, uma relação afetiva, não é? Mas existe também, nós encontramos nesse texto, a definição de filho, né? E nós nessa definição, nós podemos encontrá-la na forma biológica, na forma jurídica, na forma socioafetiva, né? Quando olhamos para a forma biológica, nós estamos obviamente buscando a definição da origem genética, né? Filho é aquele que origina de alguém. Quando olhamos a parte jurídica, nós podemos ver que não necessariamente precisa respeitar essa questão genética. Um filho adotivo, né? Ele tem os mesmos direitos e eles estão sob os mesmos, amparados pelos mesmos procedimentos legais de um filho que ele tem, é biológico. E também tem a questão socioafetiva, né? Que é aquele filho que ele é reconhecido por conta do afeto, da convivência. A Bíblia também define filho, né? A Bíblia fala que filhos são bênçãos, são heranças de Deus, tá? Agora, quando nós fomos falar a respeito da paternidade de Deus, falarmos do Filho unigênito do Senhor, nós não podemos, neste momento, colocarmos uma definição em origem temporal, tá? Porque nós não podemos falar da criação de Jesus, porque Jesus, na Trindade, ele é Deus, o Deus Filho, ele coexiste com Deus, ele é coigual com o Pai, ele tem as mesmas características e atributos, né? Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. O Evangelho de João, onde sempre apontará a divindade de Cristo, no capítulo 1, verso 18, ele vai trazer dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, ninguém viu a Deus, mas o unigênito, o Filho unigênito do Pai, esse que está com o Pai, este que também é Deus na pessoa do Filho, este ele o fez conhecido. Então, nós encontramos que o Filho, ele possui as mesmas características, compartilha da mesma natureza divina do Pai. Ele não é um ser que foi criado há um tempo, ele coexiste com Deus. Ele sempre foi Deus Filho. Nós partimos da nossa introdução, nós iremos encontrar, né, falando um pouquinho mais desse conceito de paternidade, da paternidade de Deus, e lembrando que nós falamos que biblicamente o conceito que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são bênçãos de Deus, nós temos a entender que este conceito de paternidade de Deus, ele é um dos pilares, tá, da fundamentação da teologia cristã. Não há como nós falarmos em teologia se não lembrarmos deste conceito de que Deus é Pai, né, e Jesus Cristo é Filho e há o Espírito Santo, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora sejam três pessoas distintas, a sua essência é única, tá? Então, são Deus, um único Deus dividido em três pessoas, possui a mesma essência, a mesma natureza, a mesma potencialidade, todos têm o mesmo poder, os atributos são iguais, né? E eles vivem mesmo de forma pessoas distintas, eles compartilham de uma mesma essência. No nosso ponto 1 da nossa revista, vai se falar sobre a revelação da paternidade do Pai. E aí a gente adentra a lição de uma forma mais detalhada falar sobre as questões definitórias a respeito da paternidade do Pai. A paternidade é um atributo único de Deus Pai, tá? Deus Pai. Esse atributo só é conhecido, só acontece porque ele opera através do Filho e do Espírito Santo, né?
Então, esse atributo do Pai, ter a paternidade, isso só é possível por conta do Filho e do Espírito Santo. Quando nos deparamos com Efésios capítulo 4 e verso 6, nós encontramos que existe apenas um Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, o atributo da paternidade, ele pertence ao Deus Pai. Deus Pai, essa pessoa que é Deus na Trindade. Lembra? Eu falei que são pessoas distintas, com atribuições distintas, mas com a mesma essência. Mas o atributo de Pai é pertinente apenas ao Deus Pai. E o Pai, ele é a fonte de tudo, né? O Pai é um só Deus, né, ao qual é sobre todos, sobre tudo e em todos, tá? Então, primeira coisa importante é sobre a soberania, né? Se nós estamos falando sobre a fonte de tudo, Deus é soberano sobre tudo. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 8 e o versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para que vivemos em um só Deus, Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, Deus é soberano sobre tudo que existe, sobre tudo que há. O princípio, né? Antes que houvesse o princípio, ele já estava. Mas também não podemos querer afirmar que em Deus, existe um princípio, que Jesus tem um princípio e que o Espírito Santo tem um princípio. Não, eles já coexistiram juntos, né? Agora, nós não podemos negar que o atributo do Filho veio por parte de Deus, porque ele é aquele que gera o Filho. Quando fala gerar o Filho, estamos falando aqui na pessoa de Deus, que principalmente em relação às profecias que nós encontramos na palavra de Deus, que em algum momento o Filho seria encarnado, que o Filho ele iria se humanizar, que o Filho iria tomar forma de homem e ia habitar entre os homens. Mas isso não quer dizer que Jesus não seja eterno, ou ele teve um princípio de criação. O Filho está com o Pai, com o Espírito, né? E eles procedem o mesmo poder. Ou seja, um está intimamente ligado ao outro. Em João 1,18 nós já lemos, diz, mas o Deus unigênito que está junto do Pai. Então, o Deus unigênito. Então, veja bem aí a descrição, a afirmação que Jesus é Deus e que ele está junto da pessoa do Pai, né? O ato de ser unigênito, estamos falando muito do Filho unigênito, né? Ela vem de uma palavrinha grega, monogênesis. Você já deve ter percebido, mono de ser único e gênesis está falando de início, de criação. Mas ele é unigênito, né? Nós não estamos aqui enfatizando um ato de criação do Jesus, né? Pelo contrário, nós estamos falando da singularidade dessa filiação de Jesus, né? Ou seja, Jesus, ele é distinto de todos os filhos de Deus. Por quê? Porque ele é único, é unigênito. Mas nós não somos também tidos filhos de Deus? Sim, somos filhos de Deus por eleição e somos filhos de Deus por adoção. Mas o Filho unigênito é um título pertinente apenas a Jesus, o Filho de Deus. O segundo ponto, segundo item desse primeiro ponto, fala sobre a paternidade eterna de Deus. Nós há de conver entre nós, é um conceito
muito concebido entre nós, que não há início, Deus não tem início no tempo. Ele, Jesus, embora sendo apresentado como filho único desde o princípio, isso aí não está falando de um momento inicial, de um momento de criação. Nós estamos falando de um momento de recência. Nós estamos falando que antes que tudo fosse criado, o Filho de Deus já coexistia com o próprio Deus Pai, porque ele possui a mesma essência. Eles foram gerados eternamente com o Pai. Eles coexistiram juntos, né? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, a gente sempre vai estar mencionando o Evangelho de João, irmãos, porque o Evangelho de João é o Evangelho que aponta Jesus como Filho de Deus, ele fala da divindade. No capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo 14, nós encontramos aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus humanizado, né, não é neste ato que há o aparecimento do Filho de Deus. Antes mesmo, o Filho de Deus já existia. Nós encontramos no capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido também no Evangelho de João, que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, em que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele é desde o princípio, antes da existência, antes que houvesse algo, antes que tudo fosse criado, ele já era o Pai eterno de Jesus. O Pai sempre foi o Pai, né? E o Filho sempre Filho. E o Espírito sempre Espírito. Parece fácil de compreender isto, mas é uma verdade que deve ser bem compreendida. O Pai, em todos os momentos, antes mesmo da criação, ele já era Pai. Ele não foi Pai por conta da criação e dos seres humanos que aqui foram criados. O Filho, ele não foi tido como filho, porque o Senhor Jesus o enviou ao mundo, ele se humanizou e se apresentou como Filho de Deus. Não. Antes mesmo, tanto o Pai, tanto o Filho, como o Espírito Santo, eles já coexistiam para com Deus. O terceiro item nós encontramos aqui do ponto 1, é que o Pai gerou o Filho. Mas quando nós estamos falando aqui de gerar, eu tenho que, nesse momento, pensar em alguns pontos relevantes, né, para que eu não venha me confundir na compreensão. Nós não estamos falando aqui de criação. Entendeu bem? Nós estamos falando de gerar, mas não estamos falando aqui implicando em criação. Por quê? Porque o Filho sempre já existiu com o Pai. Quer ver? Vamos ler o capítulo 5 de João, vamos ler o verso 26. Olha aí o que diz João capítulo 5 e o verso 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, assim como Deus tem a vida em si mesmo, o próprio Deus, ninguém deu a vida a Deus, mas a vida, a origem está nele mesmo, ele também, o Filho, né? O Filho concedeu o poder de ter a vida em si mesmo. Então, ninguém lhe deu a vida, ninguém lhe criou, eles sempre existiram. O Pai, ele não recebeu a vida de ninguém, eles são autoexistentes. O Filho, ele foi eternamente gerado, desde o momento em que existe o entendimento da existência de Deus, até mesmo da compreensão por aquilo que foi criado,
Deus já existia, e da mesma forma o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ele nos concedeu também o seu Espírito, né? O Espírito, ele tem a origem também em Deus, né? O Espírito procede do Pai e o Filho, assim como o Pai deu ao Filho vida em si mesmo, o Espírito Santo também, ele coparticipa, tá, dessa mesma natureza. É uma primeira corrente, e essa corrente ela é defendida, né, por nós protestantes e alguns outros que professam a vida cristã. Por quê? Se existe uma corrente de entendimento é porque tem outra. A mais acertada e deve ser seguida é esta, né, de que o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho juntos no mesmo momento. Porque uma outra corrente de entendimento diz que o Pai, né, ou seja, o Pai do Pai procede de Jesus e o Espírito Santo procede de Jesus, porque Jesus enviou o Espírito Santo. Mas nós não podemos aceitar, porque nós compreendemos que o Espírito Santo é plenamente Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é obra de criação nem do Pai nem do Filho. Eles já coexistem juntos, né? Ele é distinto do Pai, é distinto do Filho, mas eles são Deus, tá? Na mesma natureza, essência e composição. Eles são pessoas diferentes, mas são Deus, o mesmo Deus. Não são três deuses, é um único Deus que manifesta-se em três pessoas, tá? Então, não foi criado ou por meio de Jesus, né, como tivesse obedecendo uma hierarquia, tá? Não, o Espírito Santo, ele tem a mesma essência divina do Pai e também a mesma essência divina do Espírito. Uma outra coisa importante é que o Espírito Santo, né, ele não tem também aquela origem temporal. O Pai cria o Filho em determinado momento e depois, em determinado momento, vem o Filho e cria o Espírito. Não, eles têm uma origem eterna na Trindade. A Trindade coexiste eternamente. Amém? Aqui nós passamos, irmãos, por esse primeiro ponto já. E agora nós podemos ir com tranquilidade para o nosso segundo ponto. Reconhecendo a paternidade do Pai. Como isto é possível? Como nós podemos reconhecer a paternidade do Pai? Primeiro de tudo, nós seres humanos, cristãos, que buscamos a compreensão da palavra de Deus, é confessar Cristo como Filho. E este é um ato central do cristianismo. Não há como eu dizer que sou cristão se eu não confessar que Cristo é o Filho de Deus. João, ele fez isso, né? Enquanto Mateus apresentava ele como rei, Marcos apresentava ele como servo, Lucas como filho do homem, vem João e o apresenta como filho de Deus, tá? Então, esse ato de que Cristo é o Filho de Deus não é uma frase pronta, preparada, uma frase religiosa, mas estamos fazendo uma grande declaração da existência e essência de Jesus como sendo o Filho de Deus. Nós estamos afirmando que aquele Cristo que esteve junto com os homens, que fez o ato sacrificial, morrendo numa cruz, quem estava ali padecendo era o Filho de Deus, era o próprio Deus na pessoa do unigênito, o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, confessar Cristo como Filho. Fazer isto, ele proporciona a nós cristãos uma marca do verdadeiro cristão e da fé salvadora. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, né? Mateus, no capítulo 16, abra comigo, no versículo 15 e 16 diz:
E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então nós vemos aqui uma revelação do próprio Espírito a Pedro a respeito da pessoa de Jesus. Muitos achavam que Jesus poderia ser uma reaparição de Elias, de Jeremias ou outro profeta, mas Pedro, ele afirma numa revelação divina que Cristo é o Filho de Deus. Em 1 João também, lá na carta, agora é carta de 1 João, carta escrita pelo apóstolo João, a primeira carta escrita por João, no capítulo 4 e o verso 15, abra comigo aí, e vamos fazermos essa leitura. No capítulo 4 e o verso 15 diz, aqui está. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, confessarmos que Jesus Cristo é Filho de Deus é uma marca da nossa fé e salvação cristã. É reconhecer a divindade de Cristo, não é? É reconhecer a divindade de Cristo. O Evangelho de João, lembre que nós estamos citando bastante João, até porque João teve como propósito trazer esta revelação de Cristo como Filho de Deus. No capítulo 1, verso 1 e 2 diz, capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio que aquele era a palavra, e estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então, João estava dizendo ali, e reafirmando, que o Cristo que veio ao mundo era o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele já existia antes mesmo da fundação, da criação do mundo. Declarar isto é uma condição de salvação, porque se eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus, não posso afirmar que eu tenho a salvação, porque em Cristo Jesus ele foi o único que poderia substituir o sacrifício de animais, cumprir a lei e nos proporcionar salvação. Porque, olha, o capítulo 1, o capítulo 5 e verso 5 de 1 a João, diz o seguinte: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a nossa condição de vitória para vencer o mundo passa pelo reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus e reconhecer a sua obra redentora, né? Ter a confiabilidade de que a morte da cruz de Cristo foi o suficiente para nos garantir retorno, salvação, ligação com Deus, perdão dos pecados, regeneração e, em um futuro breve, glorificação da nossa pessoa, tá? Então precisamos crer pelo sacrifício de Cristo, a obra redentora, tá? Um outro ponto 2, né, o item 2 deste segundo tópico, né, é a perfeição do amor do Pai, tá? Falamos do amor do Pai. O amor, nós sabemos que o amor de Deus é este amor ágape, né? Tem esse significado, né? O amor eros que sentimos pela nossa esposa, pela nossa companheiro, né? E não é esse tipo de amor. Não é o amor fileu, que nós temos pelo amigo, que nós temos até um carinho especial pelo um pet, um animal, não. Nós estamos falando do amor de Deus, a natureza do Pai, né? Em 1 João, no capítulo 4 e o versículo 16, diz assim: assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor.
Então, a natureza do amor, a perfeição do amor do Pai, está na sua natureza. Não é um amor do homem, mas é um amor divino. O amor do Pai, ele é sacrificial. Lá em João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio morrer por nós, para que nós pudéssemos ter. Então, este amor sacrificial, ele pertence unicamente a Deus. O amor do Pai que nos adotou. Em 1 João, do capítulo 3, verso 1, diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concede, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, este amor de Deus proporcionou adoção. Porque lembra, filho unigênito é apenas o Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus por eleição e por adoção, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, ele fala: nem o porvir, nem a dificuldade, nem a morte, nem a perseguição pode nos separar do amor de Deus. O amor, a ligação de Deus por este amor divino é muito forte e ela sobressai a todas as dificuldades e problemas que uma pessoa possa viver. Ela tem condição de receber, ser abraçada, ser aceita, recepcionada por este amor divino. É individual, né? O amor divino. Nós olhamos assim, às vezes pensamos: Deus ama a humanidade, porque Deus amou o mundo. A gente vê a coletividade, mas não. O Senhor Jesus, ele também nos ama individualmente. E isso é muito importante, porque quando reconhecemos esta verdade, ela nos fortalece, porque nós conseguimos sentir, né, o frescor, a essência deste amor. Nós lemos em João capítulo 16 e o verso 27, diz assim: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Então, como nós amamos Jesus, o próprio Pai vos ama. É individual também. Então, o amor do Senhor, né, do Pai, que nos dá sentido à nossa vida. Se nós não tivéssemos a compreensão, ou muitos que ainda não compreendem, por isso vivem um vazio, vivem uma incógnita na vida, não conseguem ter uma estabilidade espiritual, emocional e também espiritual, porque não conhece a essência do amor. O sentido da vida está no amor de Deus, né? Há um outro ponto importante, que quando somos reconhecidos como filhos de Deus por adoção, nós também temos a mesma participação das bênçãos por conta dessa filiação divina. Juridicamente, quando uma pessoa é tida como filho, ela participa de todos os direitos de um filho, né, biológico. Nós, como somos filhos de adoção, em Cristo veio para o que era seu, que era o povo de Israel, os seus não receberam, mas a todos, entre nós, que não receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus ao que creio no seu nome. Então, quando eu creio no nome de Deus, eu me faço filho de Deus por adoção. E como filho, eu desfruto de todos os benefícios e bênçãos desta filiação, né? Então, o amor de Deus tira todo o temor do juízo, né? Outrora, nós vivíamos uma vida preocupada, uma vida afastada, direcionada a um encontro do juízo de Deus. Mas quando cremos em Jesus, este amor de Deus nos alcançou e hoje nós não temos mais o juízo, até porque nós não enfrentaremos se permanecermos firmes no Senhor. Esta confiança produz segurança na nossa condição de filho, porque hoje nós não somos mais escravos, né? Nós não estamos ameaçados pelos chicotes,
do castigo eterno, não, mas nós somos amados por Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 8 e o versículo 15. Abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, capítulo de Romanos, capítulo 8 e verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. O próprio Espírito de Deus que nos habita no momento que aceitamos a Cristo, ele testifica, ele afirma para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós não somos mais escravos, que não estamos mais condenados aos açoites do juízo final. O Espírito que está dentro de nós nos dá certeza de salvação, de filiação, e ele extingue todo o nosso medo. Oh, que maravilha saber que hoje somos filhos de Deus, desfrutamos das bênçãos da filiação do Pai e não temos mais o que temer o juízo divino se permanecermos fiéis ao Senhor. Agora, nós vamos partir para o terceiro e último ponto, tá? Que é a experiência do amor do Pai. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, não é? Ou seja, este amor que veio de Cristo Jesus, este amor que foi, podemos dizer, simbolizado, este amor que ele foi, na verdade, expressado na pessoa de Cristo Jesus, este amor nós encontramos a beleza da essência do Senhor. Porque é neste amor que nós percebemos o aperfeiçoamento do cristão. Porque quando aceitamos este amor, Cristo, o Espírito Santo, ele vem habitar entre nós. E a gente começa a ser aperfeiçoado por este amor. Porque o Espírito Santo, ele começa a operar em nossa vida e ele começa a fazer uma transformação dentro de nós. Porque nós guardamos a palavra de Deus e por guardar a palavra de Deus, nós começamos a amadurecer. E nesse amadurecimento, a gente começa a fazer com que as nossas atitudes pautadas no velho homem, agora sejam pautadas nessa nova criatura, nessa nova criação, nesse novo momento. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 2 e o verso 5. Olha o que diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, não andamos mais em trevas, mentimos e não praticamos a luz, como ele na luz está. Temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que amamos a Deus e não andamos na luz, não colocamos isso na prática, nós mentimos. Mas se nós praticamos, andamos à luz e temos comunhão com Ele, um com os outros, né? No sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Então, o amor é aperfeiçoado em nós através de uma obra do Espírito, não é por força humana, mas é o Espírito fazendo o ato da santificação dentro de nós. Obediência prática, né? Porque não adianta ser um bom ouvinte, não adianta ser um bom entendedor, um bom leitor, se não deixarmos que essa transformação do cristianismo, do amor de Deus, nos alcance. Aquilo que recebemos internamente, nós precisamos provocar evidências externas, né? Ou seja, mostrar para as pessoas que realmente nós somos uma nova pessoa, que nascemos de novo. Por quê? Porque o amor genuíno, ele gera em nós compromisso com a vontade de Deus. Porque o cristianismo nos proporciona viver de uma maneira prática. Nós temos a oportunidade de mostrar, de representar
temos a oportunidade de transparecer o amor de Deus em nosso coração e pelas nossas atitudes. Qualquer ato, mesmo que seja pequeno, tá? Ele revela o amor de Deus. Qualquer ato que você faça para com as pessoas, para o seu próximo, vai refletir Deus através da sua vida ao mundo. Porque nós somos aperfeiçoados pelo seu amor. Quanto mais entendemos, compreendemos, recebemos, mais nós conseguimos transmitir, exalar o amor de Deus. O amor de Deus é a marca dos filhos de Deus. O amor de Deus nos distingue das outras pessoas, né? Nos coloca na posição de filho. O mundo, ele passa a nos conhecer pelo amor de Deus em seus filhos. Deus é invisível, ninguém anda dizendo que viu Deus por aí, mas as pessoas conseguem ver Deus através dos seus filhos, através dos atos de amor dos seus filhos. E isso só acontece para nós terminarmos porque nós fomos amados primeiro. Deus nos amou primeiro. Antes de nós recebermos a Cristo, Ele já nos amou desde a eternidade. Por isso seu Filho, Ele já foi sacrificado desde a eternidade. Deus nos amou primeiro para a salvação, né? E a nossa fé e a capacidade de responder a esse amor não advém de uma iniciativa nossa, própria, mas pelo contrário, ela parte de uma iniciativa incondicional do amor divino para conosco. Nós fomos amados mesmo antes de nós conhecermos a Ele, antes de qualquer mérito, antes de qualquer caminho que viesse à nossa frente nos direcionando a Deus, Ele já nos amava. Nós fomos amados no nosso pior estado de vida, quando éramos pecadores, quando estávamos distante de Deus, quando éramos rebeldes como filho. Ele mesmo assim nos amou. E somente pelo Espírito Santo que nós conseguimos amar a Deus. Quando eu reconheço a Jesus e o recebo como meu Salvador, é pelo Espírito que opera dentro de nós que nós conseguimos amar ao próximo, amar ao inimigo, amar a Deus. É uma obra do Espírito Santo dentro de nós, nos transmitindo e fazendo-nos sentir o amor de Deus. Antes mesmo da nossa redenção, que fôssemos justificados diante de Deus, antes daquela cruz sangrenta preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já havia nos amado. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Então, podemos concluir dizendo que a paternidade de Deus é revelada através da ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, né, e concede o Espírito, que estabelece conosco essa sólida e relação paterna com Ele. Quando nós confessamos a Cristo, nós amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito Santo para uma vida de obediência e de comunhão ao Senhor. Amém? Passou rápido, né, irmãos? Mas é assim mesmo. A palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa e ela passa tão rápido, porque a palavra de Deus é algo saboroso para a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Com certeza nós terminamos essa lição com o nosso coração agradecido, sabendo que Deus nos ensinou este assunto tão maravilhoso e nós louvamos ao Senhor por isso. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o término da nossa lição, mas antes, 2 recadinhos muito importantes. O primeiro é um convite especial a todos os irmãos e irmãs que porventura nos acompanham e que nunca nos visitaram pessoalmente. Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça-feira, toda quinta-feira, também aos domingos. E nas nossas congregações, nas igrejas espalhadas pelos bairros da nossa cidade e pelas cidades circunvizinhas,
Os irmãos podem também ali estar presentes, cultuando ao Senhor na quarta-feira, na sexta-feira, aos sábados, aos domingos. Nós temos um culto que com certeza servirá para você ouvir a voz de Deus e será um prazer recebê-lo, dar-lhe um abraço. Você vai sair do culto com certeza muito melhor do que você chegou. Também nós temos a nossa escola bíblica dominical presencial em todas as nossas igrejas. Como o nome diz, né? Escola dominical. Nós temos escola todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas. Só em Matão são 13 igrejas, mas mais 10 espalhadas pelas cidades vizinhas, e com certeza você poderá então participar de uma escola bíblica dominical com nossos pastores, professores, com toda a igreja. A escola bíblica dominical oferece aulas bíblicas para todas as faixas etárias, desde o berçário até a terceira idade. Então, se você puder, traga seu filho, seu neto, seu sobrinho, seus pais, e com certeza você será abençoado por um estudo bíblico muito maravilhoso. Finalizando os recados, nós também que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos ofertar, né? Os irmãos estão vendo passar aí os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, né? Uma grande facilidade, e os irmãos podem ali enviar suas ofertas, os seus dízimos, abençoando a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que se dispõem e com o coração alegre ofertam para sustento da obra do Senhor. Que Deus possa abençoá-lo por toda contribuição que você tem dado a este trabalho, à nossa igreja, à obra do Senhor. Finalizamos aqui o assunto de hoje, mas a melhor maneira de nós encerrarmos a nossa escola é orando, né, irmãos, em gratidão ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa. Então, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão pela aula de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, muito obrigado por este assunto de hoje, por abençoar esta escola, todo este sistema, toda esta estrutura de gravação que tem permitido a muitos irmãos estudarem a Tua Palavra. Obrigado por cada aluno, por cada professor que tem cooperado para o crescimento e para a qualidade deste trabalho. Em especial, Senhor, te louvamos, porque hoje ouvimos uma porção da Tua Palavra e deste-nos sabedoria para aprender e, melhor, para colocar em prática em nossa vida diária. Nós rogamos a Ti, Senhor, nos ajuda, somos Teus filhos, Teus servos, carentes do Teu auxílio, e nós Te louvamos e bendizemos por Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós nos veremos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.